e encontre o livro Atos dos Apóstolos. Quinto livro do Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o primeiro evangelho. Mateus, em seguida vem Marcos, depois Lucas, depois João, e em quinto lugar eu encontro Atos dos Apóstolos. Capítulo 13. Um versículo só para servir de norte, daquilo que tem sido nossa temática desse mês. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Quero convidar você nessa noite a desfrutarmos aqui de um período, um momento, eu prometo ser breve. Mas vamos partir do versículo 52 deste capítulo. E ele diz assim: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pai, esta é a tua palavra. Amamos tua palavra, porque a tua palavra testifica de Jesus e nos orienta acerca da vida eterna. Nela encontramos, Senhor, todos os tópicos, todas as respostas, todo o discernimento, toda a interpretação, toda a resolução de que necessitamos para a nossa vida. E através dela, nessa noite, fale aos nossos corações, leve-nos para um patamar superior de entendimento, de esclarecimento, Senhor, e também para um nível de aprofundamento no relacionamento com o Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Eu quero conversar com você aqui acerca de duas palavras que nós almejamos e desejamos muito que elas estejam presentes na nossa vida: felicidade e alegria. Nos dias que temos vivido, sob as circunstâncias que estamos vivendo, as situações que estamos atravessando, essas palavras, elas são desejadas como algo de grande e esmerado valor e necessidade para a vida. Felicidade e alegria. Mas eu preciso começar nessa noite te dizendo que as pessoas confundem totalmente o significado destas duas palavras. E ao confundir os seus significados, acaba misturando essas duas palavras e tornando-as uma mesma coisa. E aí a busca por esta mesma coisa causa frustração em muita gente. E muita gente começa a dizer: eu não sei o que é alegria. Os próprios dicionários e enciclopédias confundem um pouco para nós a necessidade que temos de buscar o entendimento nesses recursos. Se nós não estivermos antenados ali com a base, a composição das palavras, nós podemos acabar nos perdendo no que realmente quer dizer cada uma delas. A única diferença plausível que existe entre as palavras felicidade e alegria é a fonte de onde emana ou por onde brota cada um desses sentimentos na vida do ser humano. Como é fácil discernir, distinguir e separar felicidade de alegria? É muito simples, porque felicidade é fruto das circunstâncias e alegria é fruto
do Espírito Santo. Eu vou repetir e gostaria que você guardasse isso na tua mente e no seu coração. Felicidade é um sentimento que é fruto das circunstâncias, das situações, influenciam inclusive a nossa alma. Mas a alegria, diferente de felicidade, tem a sua fonte no Espírito Santo. Felicidade é um estado passageiro e transitório, que é conseguido a partir de fatores externos, que são trazidos para o interior, ou seja, de fora para dentro. Fatores externos provocam isso em nós. Mas Paulo diz em seus escritos, suas instruções, seus ensinamentos, que não é isto que o reino de Deus tem a nos oferecer. Veja o que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 14, do versículo 17, olha. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quando Paulo utiliza esses dois exemplos ao dizer, não é, o reino de Deus não é comida e nem bebida, isso serve para nós de entendimento como duas figuras para o esclarecimento da realização, da satisfação de coisas que vêm do exterior para o interior. Quando você está com fome, você tem necessidade de sanar a fome. A fome é algo que vem do seu interior e ela pode ser suprida com algo do interior, do exterior, é de fora para dentro. A felicidade, ela é conseguida a partir desse tipo de situação, de questões, porque depende também de um momento vivido para ser realizado em nossas vidas, de algo positivo que me ocorreu. Preste atenção no que eu quero te dizer aqui nessa noite. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, eu fui feliz com fulano, ou eu fui feliz com fulana, eu fui feliz morando naquela casa, eu fui feliz morando naquele lugar, ou enquanto eu estava trabalhando em tal empresa, eu era alguém feliz. Felicidade é algo circunstancial, transitório e passageiro. Não há nada de errado em nós buscarmos a felicidade, a satisfação nas coisas que estão por aí. Contudo, é preciso termos o mínimo do entendimento que a felicidade nunca será duradoura. Ela é um estado em que eu vivo, é um estágio por onde eu estou passando. Eu estou sendo realizado, tenho felicidade nesse instante em algo que está acontecendo na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, na minha escola, na faculdade, no meu trabalho, mas isso pode mudar. Daqui a pouco essa felicidade, que é circunstancial, ela acaba e você então pode experimentar um momento de tristeza. A felicidade, a sua fonte é as coisas. Mas a alegria tem sua fonte em algo diferente. A alegria, ela é marcada por uma vida santa, real, verdadeira e cheia do Espírito Santo. Se a alegria tem sua fonte no Espírito Santo, o texto que nós lemos diz, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte imutável. Como não muda, esse sentimento também não termina, não acaba. Pense comigo no seguinte exemplo. Duas pessoas estão no mar. Duas pessoas estão no mar. Uma com a sua prancha sobre as águas, por cima, aproveitando aquele momento. Outra está na profundidade, também aproveitando
a calmaria do fundo do mar. De repente, vem uma tsunami, uma grande onda. Aquele que está por cima, usufruindo ali daquelas ondas em sua prancha, ao ver aquela grande tormenta se aproximar, desespera-se, tenta de todo modo nadar em direção à praia, mas é alcançado pela grande onda e pode sofrer uma grande perturbação. Já o que está mergulhado lá no fundo do mar, aproveitando aquela calmaria, talvez nem tenha percebido que aquela tsunami veio, passou, provocou tal destruição lá em cima. Continuou aproveitando e vivendo a mesma situação. São duas pessoas, ou dois personagens aqui, que representam as pessoas. Primeiro, o surfista representa as pessoas que querem ser felizes. Um momento, outro momento, e outro momento, e outro momento. Com alguém, em algum lugar, com algum trabalho. E o mergulhador, que representa as pessoas alegres, independente da tormenta, da adversidade que se ergue, que se levanta, ele continua alegre. A alegria não é algo que muda, porque ela é desenvolvida em nós pelo Espírito Santo. E é imutável porque o Espírito Santo, ao ser a fonte dessa alegria, provoca em nós o entendimento de uma vida verdadeira e real com Deus. Certa feita, Jesus envia alguns discípulos a trabalhar. Eles ficam algum período, Jesus os mandou como os testemunhas de Jeová, de 2 em 2, né? As testemunhas, na verdade, de 2 em 2, e eles foram, e sob orientação de Jesus, eles então foram fazer o que Jesus lhes havia orientado para fazer. Quando voltaram muito felizes. E também achando que estavam alegres. Eles chegaram para Jesus e fizeram o feedback do envio. Trouxeram para Jesus o resultado do envio. Vamos ver o que a palavra diz em Lucas, no capítulo 10. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha para mim. Eles voltam da viagem, sendo comissionados por Jesus, e dizem: mestre, estamos alegres, muito alegres, porque pelo teu Espírito Santo e em teu nome, os demônios se sujeitam a nós. Nós chegamos e ordenamos e os espíritos se sujeitam, se submetem a nós. Jesus diz: eu que dei poder para vocês fazer isso. Vocês estão alegres? Eu dei poder porque eu vi o dia que ele caiu do céu. E nada causará dano algum a vocês da atividade do mal. Mas ele continua e ele diz para eles: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Jesus diz para eles: essa alegria que vocês precisam sentir, ela deve estar diretamente atrelada, não às coisas que vão acontecer aí do lado de fora, do exterior. Mas essa alegria deve ser o fruto de algo que já tem acontecido no seu interior. A alegria é diferente da felicidade. A felicidade, ela é de fora para dentro. Já a alegria não, ela é de dentro para fora. Algo aconteceu no meu interior e então eu irradio isso. Emana de mim essa alegria. E ela não acaba porque Jesus diz: a alegria de vocês, antes de mais nada, deve estar na
situação deve estar firmada, edificada e plantada no entendimento e no sentimento do que vocês foram salvos e os nomes de vocês estão escritos no céu. Quando eu busco desesperadamente pela felicidade, muitas dessas vezes eu me esqueço da fonte da alegria. Quando as coisas não conseguem produzir em mim felicidade, isso acaba levando embora também uma alegria que deveria ser permanente na vida de todo homem, de toda mulher que já teve um encontro com o Senhor. Porque o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te faz lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo te afasta todos os dias daquilo que te contamina e que te leva para a morte, que te chama pecado. E você pode todo o tempo ter em sua mente e em seu coração o entendimento, o esclarecimento e a alegria de dizer: meu nome está escrito no céu. Se alguém não me quer, estar com alguém, num relacionamento com alguém, traz para mim alegria. Mas se esse alguém não... felicidade. Mas se esse alguém não me quer, eu continuo alegre, porque a fonte da minha alegria está no fato de que o meu nome está escrito no céu. Se hoje eu não consigo mais morar na casa boa que eu morei outrora, e por causa disso eu me entristeço por um tempo, eu começo a me recordar de que meu nome está escrito no céu, e que lá eu tenho morada permanente. Se hoje eu não tenho o ganho financeiro total de que eu tinha em outro tempo, eu me alegro nas circunstâncias da situação, de que a palavra do Senhor diz que Ele vai suprir a necessidade dos seus. Alegria que flui em meu ser está no fato de que meu nome está escrito no céu. Um dia o apóstolo Paulo e seu companheiro de viagem missionária Silas passam a Macedônia, chega a uma cidade e começa a pregar para os romanos: caminho de salvação, liberdade, vida eterna. Atos capítulo 16. Mas por causa dessa pregação, um fato inusitado levou-os à prisão. Eles apanharam em praça pública, foram presos. A certa altura da noite, houve um terremoto, porque eles cantavam e louvavam ao Senhor. E as cadeias de todas as prisões foram abertas, e eles sentiam-se livres, mas ninguém fugiu. O carcereiro, que era responsável pela guarda, desesperou em ver que os presos poderiam ter fugido, e ele teria que pagar com a própria vida a fuga de um prisioneiro. Tentou um suicídio, mas ele foi impedido de suicidar por Paulo, quando Paulo diz: não faça isso, nós estamos todos aqui. Ele fica maravilhado do que ocorrera, e a narrativa do texto vai dizer assim, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma noite, mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele com todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Poucas horas antes, este homem estava frustrado e tentava um suicídio. Mas logo após o contato com o Evangelho, o entendimento do propósito de Deus para com a vida do homem, que é a salvação, a casa, não apenas ele, mas toda a sua casa alegrou-se, porque se encontrou com o Senhor.
se encontrou com Deus e passa então o seu coração a desenvolver a alegria pela salvação. Mas como é que eu sei que eu sou salvo? Só tem um jeito de saber que é salvo. Aí fora na religião, algumas pessoas chegam a dizer: mas ninguém pode dizer que é salvo. Isso é balela, isso é conversa fiada, isso é desculpa de quem não quer se organizar dentro da palavra do Senhor. É possível saber que é salvo? Sim. Mas como é que eu vou saber disso? Só existe uma maneira, e só existe alguém que me diz, me esclarece se sou salvo ou não. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Paulo diz: o próprio Espírito, com E maiúsculo, que fala do santo, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não sou eu que digo para você que você é salvo e te convenço disso. Não é sua mãe, não são os outros pastores, não é seu pai, não é seu patrão, nenhum sacerdote ou líder religioso que vai te dizer que você é salvo e que vai te convencer disso. O apóstolo Paulo diz que é o próprio Espírito que testifica no nosso espírito e que nos faz entender que nós somos filhos de Deus e nos convence disso. Quando o Espírito Santo, em comunicação comigo, meu espírito testifica e me faz entender que eu sou salvo, então a partir daí eu tenho alegria na fonte verdadeira, ou seja, o Espírito Santo. Não é felicidade, porque não é transitório. Não sou salvo por Deus por um tempo e Ele pode me esquecer. Ele não vai desenvolver um trabalho em minha vida hoje. Ele não vai querer dizer para mim que hoje eu sou salvo. Envia o Espírito e o Espírito testifica no meu coração que eu sou salvo e amanhã isso muda. Não, o Espírito Santo está pronto para trazer essa alegria da salvação ao seu ser. Se você é filho de Deus, automaticamente você também é herdeiro com Cristo de tudo que o Senhor Pai tem a oferecer. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E o Espírito testifica no meu coração, e eu sei que eu sou salvo, e ninguém pode mudar isso. Não tem situação que muda isso, não tem circunstância que muda isso, não tem relacionamento que muda isso, não tem classe social que muda isso, não tem nível intelectual que muda isso. Sou salvo, e esta é a fonte da minha alegria e contentamento. O apóstolo Paulo tinha tanto em seu coração essa convicção, que um dia ele foi falar para os irmãos acerca dos que já haviam morrido. Ele disse: acerca dos que dormem, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens do céu. Paulo, uma vez que o Espírito Santo testificou com ele de que ele era salvo, não houve circunstância, situação que mudou aquilo. Tem alguém nessa noite que é salvo por saber que seu lugar é o céu? Não tem ninguém que é alegre por isso? Eu vou repetir a pergunta. Tem alguém nessa noite que já está alegre em saber que seu lugar é o céu? Aqui é um lugar de transições. Jesus alertou dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui é lugar disso mesmo. Aqui é lugar disso mesmo. Mas eu não sou daqui. Eu sou do céu. O meu lugar é lá. E é isso que me faz alegre.